Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo. E continuando com o nosso treinamento, pessoal, na aula passada nós vimos sobre o linear layout, vimos sobre gerenciadores de layout, né? Vimos aí sobre o linear layout, vimos sobre o frame layout e também sobre o relative layout, que são os nossos gerenciadores de layout para armazenar os nossos componentes. Na aula de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com os componentes em si, né, que fazem parte da nossa tela, os componentes que estarão presentes na nossa tela, que serão controlados pelos nossos gerenciadores de layout. Né? Então, na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como nós vamos trabalhar com botão, quando nós vamos trabalhar com caixa de textos, com checkbox, com radio button e alguns dos outros principais componentes aí que nós utilizamos nas nossas telas, né, nas telas da nossa aplicação. Então, a ideia da aula de hoje é essa, descobrir como nós podemos trabalhar com os com os componentes de layout, ok? Então, para isso, pessoal, vamos criar uma tela nova. Nós já temos aí duas telas, né, duas activities, primeira tela, segunda tela, já estão aí bem cheias. Vamos criar uma tela nova, então, para a gente trabalhar com os nossos componentes de layout. Então vamos fazer o seguinte, selecionem aqui o pacote da nossa aplicação, tá? Cliquem com o botão direito, New Activity, vamos criar uma tela nova, uma nova Activity, vamos criar uma Activity em branco, então Blank Activity. Legal, essa será a nossa terceira tela, temos a primeira, a segunda, vamos criar então a terceira tela, legal, terceira tela. O nome do nosso arquivo de layout, vamos tirar esse activity da frente, vamos deixar só aí terceira tela. Então, o nome da nossa activity, que é a nossa classe Java, o nome do nosso arquivo XML, que representa o nosso layout, o título aí que será apresentado na tela, o arquivinho de menu, que nós não trabalhamos com ele ainda, mas nós veremos mais para frente, certo? E aqui, pessoal, esse Launch Activity, nós vamos marcar ele porque a ideia é que quando nós iniciarmos a nossa aplicação, essa terceira tela seja a tela principal, a primeira tela a ser apresentada. Então, quando nós queremos o seguinte, quando executar a aplicação, a primeira tela que seja apresentada seja essa terceira tela, ok? Vamos deixar aí sem nenhuma hierarquia, tá? Só isso. Pode dar um finish, vamos esperar a nossa tela ser criada. Ok, já criou então a nossa terceira tela, ok? Deixa eu ir fechando as outras janelas que estão abertas aqui para ficar mais limpo. Legal, então tá aí a nossa terceira tela, O que nós vamos fazer agora? Venham aqui no arquivo Android Manifest que a gente tem que fazer uma alteração que eu vou explicar para vocês. Ó. Vejam o seguinte, pessoal. Nós marcamos que aqui está a nossa activity, ó, no arquivo. Lembra que eu falei que no arquivo manifest tem que estar declarado todas as activities que fazem parte da nossa aplicação. Então, todas as telas que estão presentes na nossa aplicação, elas têm que estar declaradas aqui no Android manifest.xml. Então, tenho aqui, ó, activity primeira tela, está declarada aqui, activity segunda tela e activity terceira tela. Quando nós criamos a terceira tela né? E nós marcamos que ela será a tela principal, a primeira tela que será executada, o que acontece? A própria ideia coloca esse comando aqui, ó, essa tag dentro da Activity, esse intent filter. E qual que é a ideia desse intent filter? Esse intent filter diz para a nossa aplicação, né, quando ela começar a ser executada, que ela deve ser a primeira tela a ser executada. Só quando você executar a aplicação, essa tela tem que ser a primeira. Então, essa configuração, esse intent filter aqui que contém o action e category, o action main e launcher, o que eles estão dizendo? Que ó, quando iniciar a aplicação, a tela que deve ser apresentada deve ser essa activity aqui, essa primeira tela. Essa deve ser a primeira tela a ser apresentada. Só que acontece, nós já havíamos criado aí, ó, a primeira tela e ela também, ela
também contém a configuração para ser a primeira tela a ser apresentada. Tá vendo? Ela também contém lá o Intent Filter. Então nós temos aí duas activities configuradas no Android Manifest. Nós temos aí duas activities configuradas para ser a tela inicial da nossa aplicação. Nesse caso, qual tela que realmente será apresentada quando a gente executar a aplicação? Será executada, pessoal, a tela, a activity que tiver, a primeira activity, vamos pensar assim, nós temos aqui a tag application. A primeira activity que estiver declarada com esse intent filter, ela será a primeira activity a ser executada na aplicação. Então, nesse caso, quando a gente executar a nossa aplicação, ao invés da nossa terceira tela ser a primeira tela é a que vai iniciar a aplicação. Para a gente corrigir isso, existem duas maneiras, né? Ou nós pegamos aqui, ó, recortamos toda essa nossa activity, ou nós recortamos ela daqui e colocamos ela aqui em cima. Como essa nossa terceira tela, ela é a primeira activity a ser declarada, ela vai ser a primeira tela a ser apresentada. Essa é uma maneira, tá? Mas para a gente deixar aí mais organizado a sequência das nossas telas, né? Vamos deixar ela aqui por final também, mesmo, né? E vamos simplesmente, ó, tirar essa tag Intent Filter aqui da primeira tela. Por quê? Essa Intent Filter, ela simplesmente está aqui para demonstrar que ela deveria ser a primeira tela da nossa aplicação. Como essa primeira tela não é mais a tela inicial, então nós podemos simplesmente excluir, ó. Podem excluir o Intent Filter, deixa a Activity só com o nome e o label. Agora sim, quando a gente iniciar a nossa aplicação, a primeira tela a ser apresentada será a terceira tela, ok? Essa aqui será a tela inicial da nossa aplicação. Então nós temos que nos atentar a isso, né? Lembrar que sempre que esse Intent Filter aqui, com Category, Action Category, Main Launcher, eles dois representam, estão configurando a nossa tela, qual tela será a tela inicial da aplicação, ok? Então simplesmente retirem esse Intent Filter, essa tag Intent Filter aqui da primeira tela e deixem somente na terceira. Essa é a primeira alteração que nós temos que fazer. Então, feito isso, podem fechar aqui. Tá? E vamos lá para o nosso arquivo de layout, terceira tela. Vamos lá para o nosso arquivo de layout e vamos começar aí a colocar os componentes, trabalhar com os componentes da nossa tela. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é mudar o gerenciador de layout. Tá? Então eu vou vir aqui para a parte de texto e vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui para ter mais espaço. Eu gosto de trabalhar mais com linear layout, tá? Então eu já vou mudar aqui, ó, para linear layout e colocar aqui na orientação vertical, para que todos os componentes que eu coloque, eles fiquem um abaixo do outro, certo? Fica mais organizado. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse text view daqui e vamos começar do zero, tá? Então, temos só o nosso gerenciador de layout, então vamos começar fazendo o quê? Vamos colocar, a princípio, um campo de texto, tá? Um campo de texto e um botão. Nosso campo de texto está aqui, ó. Vamos pegar esse plain text aqui. Vocês podem reparar que em campos de texto, pessoal, já existem vários formatos aí. Vamos supor que você quer uma senha, é só pegar aqui o password. Se você quer uma senha só com números, ele já tem aqui o formato. Se você quer e-mail, se você quer que o seu usuário digite somente números no seu campo de texto, vamos, se ele está digitando lá o número de um endereço, o número de uma casa, você pode simplesmente selecionar esse campo de texto que vai apresentar o teclado somente com números para o usuário. Então, isso facilita bastante. Eu quero que ele tenha aí números, mas com casas decimais. Então, já tem todas as opções aí do formato que você quer. Você vai apresentar, quer que o usuário digite o e-mail? Então, já tem aqui no formato e-mail, que vai apresentar o arroba, o .com para o usuário. Você quer só número? Tem aqui também, entendeu? Então, facilita bastante o nosso trabalho. Para a gente, vamos pegar o mais simples, um campo de texto simples e vamos arrastar aqui. Colocamos aí nosso campo de texto, tá?
E vamos colocar também um botão. Campo de texto. Vamos colocar aqui um botão. Legal. Vamos colocar uma label também, tá? Nossa label aqui que é um plain text. Vamos colocar então. Colocamos então um campo de texto. Reparem aqui, ó. Um campo de texto aqui no Android são os edit text, tá? Então, eu quero colocar um campo de texto. Qual que é o componente que é um campo de texto? É o edit text. O botão é o button e a nossa label aí são os nossos text view, tá? Então, nós colocamos aí um campo de texto, um edit text, um botão e um text view. Então, lembre-se disso, campo de texto, edit text. A label é o text view, ok? O que nós vamos fazer aqui? A ideia vai ser, eu vou digitar alguma coisa, digitar o meu nome aqui no campo de texto, vou selecionar o botão e apresentar o conteúdo digitado aqui na nossa label. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo, ok? Então já colocamos aí os componentes, vamos configurar eles corretamente. Então vamos lá. O nosso edit text está aqui, repare que ele está com a largura dele match parent, ocupando todo o espaço da nossa tela, tá? E a altura somente o espaço necessário. Vamos trocar aqui no nosso edit text o nome dele, o ID, né, que nós vamos trabalhar. Eu costumo trabalhar com edit text com o prefixo EDT. Então, EDT, vou colocar aqui, EDT nome, para o usuário digitar o nome dele. Existe um comando legal aqui no edit text, que é o comando de hint, tá? Que a ideia do hint é a seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, um hint e vou digitar, por exemplo, digite o seu nome. Olha que legal que aparece aqui, ó, digite o seu nome. Esse hint, pessoal, é aquela mensagem que aparece para o usuário, uma mensagem como informação, né? No momento que o usuário clicar aqui no campo, essa mensagem some e ele começa a digitar o nome dele. O hint é aquela mensagem de texto meio apagada, simplesmente para informar o usuário o que ele deve fazer. Então, é bem legal a gente utilizar o hint aqui. Então, digite o seu nome, aparece aqui uma informação para ajudar o usuário. Na hora que o usuário clicar, o hint some. Tomem cuidado que eu vejo muita gente trocando o hint pelo text. Aí ele deixa o text, aí fica... Ó, repare que a cor até muda. No text, o usuário vai clicar aqui, ele vai ter que apagar todo o texto para digitar o nome dele. A ideia não é essa. A ideia é utilizar o hint. Na hora que ele vai apresentar simplesmente uma mensagem, na hora que o usuário clica dentro do campo de texto, o hint, o texto de hint já some. Só que vamos fazer da maneira correta. A gente sabe que quando a gente trabalha com textos no nosso layout, não é a forma correta a gente colocar o texto aqui direto, né? Então vamos fazer da maneira correta. Vamos abrir o nosso arquivo strings.xml. Então vou aqui. strings.xml. Vou criar aqui um espacinho para o hint, para ficar organizado aqui, o hint. Vou copiar um aqui que já existe. Então coloco aí hint nome. E colocamos o texto. Digite aqui o seu nome. Pronto. Agora voltamos lá, definimos já a nossa string. Está definida a string, voltamos lá para a nossa tela e vamos utilizar essa string que nós acabamos de criar. Então lembra como que a gente faz para pegar a string? Primeiro apontamos para o arquivo, então @string é o nome do arquivo, barra o name, né, o item que nós queremos pegar. No caso é o hint nome. Olha lá, digite aqui o seu nome. Legal. Então, essa é a configuração aí do nosso edit text. Sempre coloca um hint e define o ID aí para o nosso edit text. EDT nome. Legal. Agora vamos configurar o nosso botão. O nosso botão, eu quero deixar ele também ocupando toda a largura e toda a largura da nossa tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui de wrap content para match parent. Legal. Agora o nosso botão ocupou todo o espaço disponível de largura. E a altura vamos
vamos manter aí como wrap content, só a altura necessária. Vamos trocar o ID do nosso botão. O botão eu gosto de trabalhar sempre com o prefixo btn. Então, btn, vou colocar aí, vou colocar apresentar nome. btn, apresentar nome. Legal. E vamos trocar aí, precisamos trocar o text, né, do nosso botão. Então, vamos lá, voltar para o nosso arquivo strings.xml, e vamos criar também o texto para o nosso botão. Vamos criar, eu gosto sempre de criar aqui um espaço para os nossos botões, que fica mais organizado. Então deixa eu pegar os botões que já existem aqui e colocando aqui, que aí fica, nosso código fica mais organizado. Então, esse botão aqui, tá aqui, pronto. Beleza. Então, vamos criar aqui agora mais um botão, que vai ser o botão apresentar nome. E o texto apresentar nome. Legal. Está aí definido o texto aí do nosso botão. Então vamos mudar aqui o text dele. Então primeiro nós apontamos para o arquivo que nós queremos, arquivo @string barra botão apresentar nome. Aí está lá o texto do nosso botão, apresentar nome. Vamos colocar em negrito para ver se fica melhor aqui, né? Então vamos colocar aí, ó, text style bold. Então o texto agora fica em negrito, ó, fica mais organizadinho, fica mais bonito. Legal. Agora vamos configurar o nosso text view. Nosso text view, vamos fazer a mesma coisa com ele, deixar a largura dele, utilizar todo o espaço disponível na tela. Então vamos deixar a largura como match parent. Legal. O texto, eu quero que o texto, aí ele está sendo apresentado aqui, ó, new text, mas a ideia do text view é que ele fique em branco e depois apresente o nome que o usuário digitar. Então vamos simplesmente apagar aqui. Vamos apagar o texto, né? Para ele não apresentar nada, ele apresentar simplesmente o nome na hora que a gente apertar, clicar o botão. E vamos trocar aqui o ID do nosso text view. Então, text view eu trabalho com TXV. Então, text view, nome digitado. Esse vai ser o ID do nosso text view. Vamos deixar o nome centralizado na hora de apresentar? Como que a gente faz isso para deixar o nome centralizado? Só para vocês verem, ó. Vou colocar aqui, ó. O text, deixei um texto aqui. Tá aqui, ó, o texto teste, né? Vamos deixar aí o text, vamos deixar em negrito também. Então, text style bold. Vamos deixar ele sendo apresentado em negrito. Vamos aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Então, text size, vamos deixar aí, vamos ver, será que 22 fica um tamanho bom? 22 SP, aí tá um tamanho legal. Vamos deixar 22 mesmo. E vamos deixar ele centralizado. Como a gente faz para centralizar o nosso texto? Utilizando o Gravity aí, ó. Gravity Center. Só o Gravity. Gravity Center. Pronto. Troquei aqui. Gravity, deixando a gravidade dele center, o nosso texto agora fica centralizado. Ok? Pronto, tá feito aí o nosso text view. O nosso layout, deixa eu apagar aqui agora o texto, né? Esse text. Pronto. Agora o nosso layout está pronto. Campo de texto, botão e o text view. Vamos agora codificar. Vamos para a nossa activity e codificar. A ideia vai ser, vou digitar o nome aqui, clicar no botão apresentar nome e ele vai colocar aqui embaixo o nome
que foi digitado, ok? Já definimos os IDs, que é um dos pontos mais importantes, né? Definimos os IDs dos nossos componentes. Então vamos para a nossa activity e trabalhar com eles. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, na nossa activity, é declarar o objeto para cada um daqueles componentes e a gente fazer a amarração para esses componentes. Será a primeira coisa. O primeiro componente que nós colocamos foi um edit text, né? Então, nós colocamos lá um edit text e o nosso edit text tinha o nome de edt, deixa eu olhar aqui para ver, é o nosso edt nome. Então, eu gosto sempre, pessoal, de criar o objeto aqui com o mesmo nome do ID. Muita gente pergunta, Diego, isso é obrigatório? O nome do meu componente, do meu objeto aqui tem que ser o mesmo nome do ID do componente? Não, pessoal, acho que eu já até comentei com vocês. Não precisa, não é obrigatório que o nome aqui do nosso objeto seja o mesmo nome do ID do nosso componente de layout. Isso não é obrigatório. Mas é legal a gente fazer isso por questão de padronização do nosso projeto. O nosso projeto fica bem organizado, bem padronizado. Então, primeiro componente é um edit text, o edt nome. Segundo componente é um botão, né? Então, button. Deixa eu pegar o nome aqui, o botão btn apresentar nome. Reparem, pessoal, que o ID, ó, é isso que está depois da barra. Esse arroba mais ID, ele é a nomenclatura do Android, ele faz parte. Reparem que todo ID tem arroba mais ID, edt nome, arroba mais ID, btn apresentar, arroba mais ID, txv, nome digitado. É só nomenclatura para definir o ID, ok? O ID realmente é o que está depois da barra. Reparem nisso, tá? Olha lá, edt nome, btn apresentar e txv nome digitado. Então vamos lá. O nosso botão, btn apresentar nome. E o nosso terceiro componente é a nossa label, né? No caso aqui do Android é um text view. Lembre-se disso. Edit text é um campo de texto. Text view é como se fosse a nossa label. Então, txv nome digitado. Legal. Então, eu sempre mantenho aí o nome dos meus objetos iguais aos IDs por questão de padronização, não que seja obrigatório. Agora, pessoal, vamos fazer a amarração. Já temos os nossos componentes criados aqui, temos os nossos componentes de layout criado aqui, e também temos os nossos objetos que representam os nossos componentes de layout, mas eles ainda não estão amarrados, certo? Esses objetos aqui, por enquanto, não têm relação nenhuma com aqueles objetos do layout. Vamos fazer essa amarração agora. Como que nós fazemos essa amarração, pessoal? É sempre utilizando o quê? O nosso componente findViewById. Então, lembre-se, criei o meu objeto aqui, é um objeto editText. Eu quero amarrar esse objeto editText com o meu componente de layout aqui, editText. O que eu faço? Eu utilizo o método aí findViewById para fazer essa amarração. Então, vou chamar minha classe R. Lembra que eu expliquei para vocês, ó. Nós sempre temos duas classes R. A classe R da minha aplicação e a classe R do Android. Nós temos que trabalhar sempre com a classe R da nossa aplicação. Tá? Se a gente trabalhar com a classe R do Android, ele não vai encontrar esses componentes que nós criamos. Então, R.id, eu vou procurar pelo ID o meu edt nome. Legal. Então, nesse momento, a ideia, eu tenho o meu edit text e estou amarrando esse edit text ao componente de layout edt nome. Repare que ele está dando erro. Por que ele está dando erro? Ele fala aqui, ó, foi encontrada uma view, só que o que é requerido é um edit text. Então, sempre que a gente utiliza o find view, pessoal, nós precisamos fazer a conversão, aí o cache. E nós vamos fazer a conversão para o tipo do componente. Então, nesse caso, nós estamos aí amarrando o edit text, então vamos fazer aí o casting de um edit text. Pronto. Agora sim, pessoal. Agora, nós amarramos esse nosso objeto, edit text, com o nosso componente de layout edit text. Esse é o único comando necessário para fazer essa amarração, ok? Vamos fazer agora para os nossos outros componentes. Então,
btn apresentar nome, vou utilizar o find view by id e amarrar. R, utilizando o R da minha aplicação, r.id.btn apresentar nome. Legal. Preciso fazer um cast. Nesse caso é o que? É um botão, certo? Então vamos fazer aí a conversão, vamos fazer o cast para um button. Tomem sempre cuidado com isso, tá, pessoal? Toda vez que a gente utiliza o find view by id, é necessário fazer essa conversão. Agora nós vamos fazer o quê? Amarrar um text view. Vamos fazer da mesma maneira. Então, o nosso txv nome digitado, já vou até fazer a conversão aqui, ó, é um text view e eu vou amarrar ele utilizando find view by id. Então, r.id.txv nome digitado. Repare que aqui, ó, esse r.id, ele está pegando lá do... Olha para a nossa classe R, né, mas ele representa os nossos componentes. Agora está feito, pessoal. Os nossos 3 objetos aqui estão relacionados com os nossos 3 componentes de layout, ok? Estão relacionados com os nossos 3 componentes de layout. Agora, pessoal, eu vou simplesmente tirar esses 2 métodos aqui que ele cria para deixar o nosso código mais limpo, tá? A gente pode tirar que não vai dar erro. Esses 2 métodos, ó, é o onCreateOptionsMenu e onOptionsItemSelected. Esse primeiro método é responsável por criar aquele menuzinho no canto, na action bar, certo? Lá no canto superior direito, que cria aqueles 3 pontinhos. E aqui é quando nós selecionamos algum item dentro desse menuzinho, ele toma alguma ação. Então, como nós não vamos trabalhar por enquanto com o menu, vamos tirar ele daqui para o nosso código ficar mais limpo, ok? Pronto, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Nós precisamos que, ao clicar no nosso botão, certo? Que ao clicar no nosso botão, o que foi digitado aqui no EDT nome seja apresentado no text view. Então, para isso, a primeira coisa que vamos fazer, nós já até vimos isso, né? Como nós fazemos, é setar um listener para o nosso botão. O que é setar o listener? A gente falar assim para a nossa aplicação, para a nossa tela, ó, quando o usuário clicar no botão, você executa determinada ação. Por enquanto, se a gente clicar no botão, lá não vai acontecer nada. Então vamos definir isso, vamos definir o clique para o nosso botão. Então como nós fazemos? Selecionamos aí o nosso botão, ponto, set onClickListener. Está aqui, ó, set onClickListener. E colocamos o quê? Colocamos o this. Eu gosto sempre de trabalhar com essa maneira porque eu falo que quando clicar no botão, quando eu coloco this, eu estou informando o quê? Que é a minha classe que vai tratar isso. Só que reparem, ó, ele está dando um erro aqui. Por quê? Eu falei que a minha classe que vai tratar esse evento de onClick. Mas a minha classe não tem nenhum método que faz isso, que vai tratar. Então a gente precisa implementar. Eu estou falando, ó, a minha classe ela vai tratar o clique. Mas a minha classe não está implementando esse clique. Então vamos fazer isso. Vamos fazer a nossa classe implementar. Então, implements onClickListener. Reparem, ó, que nós já vimos, tem o view e o dialog interface. No caso do botão, a gente sempre vai trabalhar com o view. Ó, quando eu coloquei aqui esse implements, coloquei o implements onClickListener, repare que já o erro daqui do this já sumiu, que eu falei, agora minha classe está implementando onClickListener. Só que apareceu um outro erro. Está falando assim, bom, você está falando que você vai implementar o onClickListener, mas então você tem que criar um método. Falta você criar um método. Quando eu crio esse implements aqui, nós precisamos criar o método onClick para parar de dar o erro. Então o que a gente faz? Eu seleciono aqui o nome da tela, ele vai apresentar aqui uma opção para a gente, Implement Methods. Qual método que eu vou implementar? O método onClick. Seleciono, dou um OK, e ele vai criar aqui para a gente automaticamente, ó, o método onClick. Agora sim, agora está tudo certo. Como que funciona agora? Eu falei assim, ó, o meu botão implementa um listener de clique no meu botão. Então, quando alguém clicar no meu botão,
passa para a classe, eu passei this, estou falando a classe que vai tratar, a classe vai fazer alguma coisa. Ah, tá, então e qual é o método que vai tratar isso? É o método onClick, ok? Então, o que nós temos que fazer aqui? A primeira coisa que eu sempre faço, como precaução, né? Nós recebemos esse view, no método onClick, nós recebemos esse view por parâmetro, né? E esse view, ele é responsável, ele mostra para a gente qual componente que está executando esse método. Então, imagine que nós temos aí mais de um botão. Todos os botões sempre jogariam para o mesmo método onClick. Então, o que a gente faz? Faz um if, se o nosso view, que é esse view que veio por parâmetro aqui, for igual ao btn apresentar nome, isso significa o quê? Que quem executou o método onClick, qual o botão que foi selecionado, foi o botão apresentar nome, tá? Então, o view que vem por parâmetro está representando qual botão que for clicado, qual botão que executou o método. Se for o btn apresentar, o que nós vamos fazer? A ideia é pegar o texto digitado no edit text e apresentar no text view. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma string nome. A nossa string nome, ela vai receber o quê? Ela vai receber, pegar o nosso componente edit text, vai pegar o text, o texto, então get text. Então nós olhamos, pegamos aí, pega do meu edit text, pega o quê? O texto que está nele. Opa. Pega o texto que está nele. Só que reparem o seguinte, pessoal, quando eu pego aí o meu componente de edit text.getText, qual que é o retorno dele? Ó? O retorno dele é um editable. Então, eu não posso simplesmente fazer isso daqui, porque dá errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu edit text, assim, ó, eu quero pegar o texto que está digitado nele. Pegou o texto, nós damos aí um toString. Porque senão, se a gente deixa somente aqui, ó, editText.getText, na hora de jogar para string, ele vai dar um erro, que ele vai falar assim, poxa, você não está me jogando uma string, você está me jogando um editable. Então, o que nós fazemos? Nós simplesmente colocamos aí toString e o problema é resolvido. Agora, nós temos aí o texto que foi digitado no nosso editText, nós temos dentro da nossa variável, da nossa string, nome. Agora, nós simplesmente pegamos aí o nosso txv nome digitado, nosso text view, txv nome digitado, ponto setText. Tá aqui, ó. setText e passamos o nome que acabou, a nossa variável nome que acabou de receber aí do nosso edit text e colocamos então no nosso text view. Só isso, pessoal. Reparem, com poucas linhas de código, certo? Nós conseguimos implementar o que nós estávamos querendo. Vamos então agora, vamos então executar a nossa aplicação, tá? Está feito aqui tudo que precisava ser feito. Vamos executar o nosso emulador e verificar o resultado, tá? A minha ideia está dando algum errinho aqui, eu vou parar a gravação e já volto para ver qual erro que ele está apresentando aqui na minha ideia, que ele não está nem deixando eu executar a minha aplicação. Aí eu já volto para a gente ver o resultado. Oi, pessoal, voltei. Minha ideia tinha dado um errinho aí, um probleminha, mas só a questão de reiniciar a minha ideia, ela voltou a apresentar, ela não estava apresentando a opção de eu executar pelo emulador. Aqui, ó, como vocês podem ver, já está sendo apresentada a tela que nós criamos, a maneira que, provavelmente se você fez da maneira que nós fizemos aí no vídeo, sua tela vai estar dessa maneira também. Aqui está o hint, que eu tinha comentado com vocês, ó, digite aqui o seu nome, tá? Vamos selecionar o campo, vou digitar o meu nome aqui e vamos verificar o resultado. Digitei meu nome, apresentar nome, tá lá, o nosso text view apresentando o que foi digitado no edit text. Se eu continuar,
Se eu continuar digitando, Diego Bernardo, apresentar nome, tá lá, atualizado o nosso text view. Se eu tirar algumas letras, pedir para apresentar de novo, tá lá. Então tá aí o resultado aí do nosso, da primeira alteração que nós fizemos com a nossa tela. Então aqui fica a primeira parte aí, nós começamos a trabalhar com componente, vimos os componentes, o principal componente, né, os três principais aí, que é Edit Text, o botão e o Text View. Então campo de texto, um botão e a label. Na próxima aula nós vamos continuar trabalhando com alguns componentes, tá? Para o vídeo não ficar tão grande, dividir em algumas partes e essa aula de componentes, como a gente trabalhar com componentes de layout. Então, na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com checkbox, ride boot e alguns outros componentes. Ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais.